E aí, como é que você tá nessa manhã de quinta-feira? Tô bem, tô chegando bem. Um dia ensolarado. Bem importante para mim ter alguém junto e você faz isso muito bem. Vai ser gostoso, estou feliz também. E você, como tá chegando? Então vamos começar. Eu adorei essa primeira pergunta, que a gente vai inaugurar por ela, né? Que é por que a gente precisa de uma revolução na educação... Você não vai pegar isso não, né? Eu posso seguir, tá. Por que a gente precisa de uma revolução na educação ao invés de uma reforma? Eu acho que tem muita gente que já está propondo reforma educacional. Então a gente está falando de metodologias ativas, RHs nas empresas propondo dinâmicas, propondo todo tipo de pirotecnia, de facilitação e coisas desse tipo, que eu vejo que vão até um certo limite em relação a o que eles podem propor para mudar esse cenário. Nas escolas, os professores tentando fazer dinâmica com os alunos, tentando propor algumas interações, e é difícil porque no cenário online o pessoal no Zoom não abre a câmera nem a pau, e eu acho que isso obscurece, isso faz com que o real problema fique escondido. Porque, para mim, a principal questão que a gente não está falando nesse processo de discutir qual que é a educação que a gente quer, e aí quando eu falo educação é na escola, com adolescentes, com adultos, lifelong learning e tudo isso, para mim a gente está escondendo o fato de que as pessoas não estão buscando aqueles conhecimentos que são realmente importantes para elas. E elas não estão fazendo isso porque isso é proibido, basicamente, em muitos desses espaços. A maneira convencional da escola tratar a busca pelo conhecimento é através do currículo obrigatório. O currículo obrigatório ele tem lá uma caixinha de disciplinas, de matérias, que é o que se convencionou que aquelas crianças, adolescentes naquela idade saibam. Só que ninguém perguntou para elas se elas estão realmente interessadas naquele conhecimento. Ninguém perguntou para elas se aquilo realmente importa na vida, no momento que elas estão inseridas. E isso é um problema. Quando eu comecei a investigar esse campo, eu achava que esse grau de liberdade, de autonomia, para mesmo as crianças e os mais jovens e os mais adultos poderem buscar os seus conhecimentos e construir aquilo que importa para si no seu aprendizado, eu achava que isso era impossível, isso era uma coisa que ninguém estava fazendo no mundo. Só que aí eu comecei a perceber e comecei a investigar mais a fundo que hoje tem centenas, milhares de projetos educacionais que já se pautam por essa lógica. Qualquer pessoa só consegue entrar em contato com a sua capacidade de aprender, de investigar, de descobrir o mundo, se ela exercitar essa musculatura. Não tem outro jeito, porque se toda vez o conhecimento for empurrado goela abaixo e ela não tiver interesse daquilo, se aquilo não estiver sendo significativo na vida dela, não vai ser exercitada essa capacidade. Então, por isso que eu acho que a gente precisa de uma revolução mesmo, porque a gente não está tocando nesse ponto que eu acho fundamental. A gente está fazendo todo o entorno, mas a gente não está tocando nessa questão central, que eu acho que é preciso ter coragem para a gente tocar nela. Eu gostei muito que você falou, né, que tem um limite dessa pirotecnia, então, um limite de até onde é possível alcançar, e esse limite, ele encosta justamente no real problema, que é o fato de que as pessoas simplesmente não estão interessadas em aprender aquilo. E aí você toca na aprendizagem autodirigida, que é a pessoa seguir o seu interesse. Fala um pouquinho mais do que é aprendizagem autodirigida e por que isso é tão importante e por que isso toca de verdade no problema da falta de interesse, né, e nos limites dessa educação tradicional. A aprendizagem autodirigida é a forma natural que os seres humanos aprendem, descobrem o mundo. E isso vem desde quando a espécie humana
se formou. Por essa via da descoberta, e aí tem uma distinção interessante que é possível fazer entre aprendizado pela descoberta e aprendizado pela instrução. Não é que a instrução é ruim, não é que a gente deve combater, que ela nunca deve acontecer. Só que mesmo quando eu busco ser instruído sobre alguma coisa, é importante que exista um desejo dentro de mim e uma necessidade dentro de mim para que esse aprendizado possa florescer. Porque, de novo, senão a gente cai. Por isso que a gente precisa de todas essas pirotecnias hoje na educação. Por isso que o professor tem que... A gente vê muito professor de cursinho, né, de vestibular. O cara tem que ser um comediante, praticamente. O cara tem que ser um showman, porque senão ele não consegue reter a atenção das pessoas ali, dos adolescentes, por muito mais do que 5, 10 minutos. Nas empresas a mesma coisa. O padrão ele se repete. Então a aprendizagem autodirigida é o contrário da aprendizagem heterodirigida, que também atende pelo nome de ensino compulsório. Quando eu aprendo de maneira autodirigida, eu posso buscar tanto o aprendizado pela descoberta, quanto o aprendizado pela instrução. Eu posso virar para alguém, pedir para essa pessoa, fulano, você sabe mais do que isso que eu. Você tem mais experiência que eu, você topa me acompanhar, você topa me apoiar no meu aprendizado, você topa dividir comigo aquilo que você sabe. Você pode buscar instrução por conteúdos, tem várias formas. Eu acho que tem um valor também muito grande de você buscar descobrir por você mesmo, você experimentar caminhos, você explorar, né, em vez de você sempre recorrer à instrução. Então, seja descoberta ou seja por instrução, a autodireção é você sendo capaz de assumir autonomia e assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado dentro de qualquer caminho de desenvolvimento que você queira na sua vida, desde coisas muito simples, até tocar violão, quero aprender a tocar violão, até aprender para você fazer uma transição de carreira e seguir uma nova profissão. Não importa se o caminho é muito simples ou complexo, mas você protagoniza esse processo. E para que seja possível você protagonizar esse processo, é importante que esse ambiente no qual você faz isso seja um ambiente de liberdade, de autonomia. Porque se toda vez outra pessoa, seja o professor, seu chefe, o setor de recursos humanos da empresa, o educador, seu pai, sua mãe, etc., ficarem, quando eu costumo dizer, cercando frango, né, tipo, controlando o processo, você nunca vai conseguir aprender a andar com as suas próprias pernas. Tem só uma historinha que eu queria contar, lembrei agora. Tem uma história da Ellen Buckley, que começa prefácio de um dos meus livros, que chama O Menininho. É uma história grande que eu vou resumir aqui. É muito legal, ele escreve super bem. E ela diz assim, o menininho ele vai para a escola e aí ele começa na aula de artes com uma professora super desconstruída, super adepta do aprendizado autodirigido, e ele gosta de desenhar múltiplas formas, flores e animaizinhos e tal, e ele vai desenhando super livremente com diversas cores, ele fica super feliz, vai exercitando ali a criatividade dele. Ele muda para uma outra escola, depois de um tempo, e aí, nessa outra escola, tem uma professora super autoritária, super do esquema de educação tradicional, que fala com ele, não, você não vai desenhar desse jeito, você vai desenhar com as cores vermelho e verde, e a gente vai treinar agora de você desenhar rosas, né, flores que são rosas. Aí ele fica lá um tempão, várias aulas fazendo isso, meio chateado, mas segue o comando da professora. E depois de um tempo, quando ele volta para uma outra escola, um outro ambiente, onde existem, de novo, educadores mais identificados com uma concepção autodirigida e fala, poxa, o que você gostaria de desenhar, o que faz sentido para você? Ele fica esperando o comando, ele fica esperando a instrução, pô, mas você não vai me ensinar como que eu faço? Ah, mas é porque eu só sei desenhar flor de galho verde e flor vermelha, rosa. Esse é o problema. E isso, né, é uma alegoria, mas isso acontece com a gente em qualquer idade. E é por isso que o aprendizado autodirigido, esse estímulo
é muito importante, porque a gente só aprende a andar com as próprias pernas, a aprender com a nossa própria cabeça, com o nosso próprio coração, se a gente exercitar isso. E nos ambientes educacionais hoje a gente não está tendo essa chance. Talvez uma das questões seja que a gente está resolvendo muito bem o problema errado, né? Tipo, o problema não é o cara ser o showman, usar brincadeira, usar dinâmica, usar metodologia ativa, muito pelo contrário, são ótimas estratégias. Mas o problema não é esse. Exato. Tem uma noção assim que eu gosto de aproximar da aprendizagem, que eu acredito que é aprendizado autodirigido, que é a aprendizagem como uma aventura. Para mim, o aprendizado é isso. Até imaginando, né, nossos ancestrais, né, do tempo das cavernas, que foi muito do que formou o nosso DNA como espécie. Para eles, aprendizado, a curiosidade, por exemplo, né, eles estavam observando ali diferentes paisagens, eram nômades, e aí eles viam, por exemplo, um rio que eles não conheciam. Aquilo gerava uma descarga de neurotransmissores da felicidade neles, instantaneamente, porque isso é para onde a gente evoluiu como espécie. A gente é premiado biologicamente, corporalmente, com coisas, com neurotransmissores, com substâncias, que vão gerar sensação de bem-estar quando a gente descobre uma coisa nova. Isso é aventura, isso é senso de aventura. E a gente está tão carente disso hoje em dia, né? Eu vejo como a nossa sociedade ocidental, ela estancou tanto o senso de aventura, né? As nossas vidas muitas vezes são tão monótonas, tão normalizadas num certo padrão, que talvez a aprendizagem autodirigida seja a nossa chance de resgatar esse senso de aventura, de descobrir as coisas que a gente tem vontade de descobrir, que a gente sente que é importante para cada um de nós. A aventura no processo de aprendizado como uma possibilidade muito potente de a gente se aproximar mais da autodireção. Então vamos falar dessa aventura, porque você viveu esse processo também, né? Então eu acho que poderia ser legal você contar um pouquinho como é que foi que você foi perseguindo esse sonho, que rio que foi esse que passou no seu caminho, que você falou, olha que rio legal, deixa eu entrar nele um pouquinho. Como é que foi esse processo da sua descoberta da aprendizagem autodirigida? Eu sou mineiro, como você sabe, sou do interior de Minas e desde muito cedo eu gostava muito de aprender as minhas coisas. Eu tive acesso à conexão de escada desde muito cedo, tive o privilégio de poder fazer isso, numa família de classe média. Nasci em 91, então peguei ali o iniciozinho da internet, né? E aquele mundo para mim era um refúgio muito importante, porque na escola, eu frequentei uma escola católica, tradicional pra caramba. Minha mãe dava aula lá, minhas tias davam aula lá, então o tempo inteiro eu convivia nesse ambiente da educação tradicional de uma maneira muito intensa, muito frequente. Ao mesmo tempo, e eu tirava as minhas boas notas, eu conseguia fazer o que precisava para estar naquele ambiente, algumas aulas eu até gostava, o meu refúgio era esse outro lugar, que eu consegui identificar muito na internet nos primeiros fóruns de discussão, eu entrava em fóruns de assuntos que me interessavam, eu queria aprender a cantar, e aí eu entrava em comunidade virtual de canto. Na época o Orkut estava começando, eu era pré-adolescente nessa época, então e eu aprendi muito naqueles ambientes, e mais do que o conteúdo que eu pude acessar e o progresso que eu consegui ter em algumas dessas coisas, hoje eu canto mais ou menos, sou afinadinho, mas era a sensação daquele processo, a sensação subjetiva de, cara, isso faz sentido, sabe? Eu estou entendendo o que é aprender. E na escola, na lógica convencional, eu olhava e, por que eu estou aqui? É só porque meus pais trabalham e eles não podem estar comigo, ou não tem ninguém para ficar comigo? É um depósito de criança, a escola? Então eu comecei a ter essa sensação, mas eu não conseguia explicar, era só um sentimento. Aquilo fazia muito sentido, aquilo outro não fazia muito, mas todo mundo ia para a escola, eu não tinha nenhuma referência de famílias desescolarizadas ou de qualquer outro movimento alternativo, então, beleza, vamos
seguir esse caminho porque é o que é para ser feito. Quando eu cheguei na faculdade, eu mudei para Belo Horizonte, comecei a ter contato, embora eu não tenha feito pedagogia ou nada do tipo, comecei a ter contato com outras maneiras de perceber educação. Educação alternativa, educação democrática, conheci a Escola da Ponte, do Zé Pacheco, foram minhas primeiras referências. E eu comecei a ficar com muita curiosidade, acho que justamente por essa minha dualidade, quando criança e quando adolescente, de, naquele ambiente ali do refúgio, da internet, das minhas coisas, das minhas descobertas, fazia muito sentido, era muito gostoso aprender, e na escola era mais do mesmo. Era uma coisa que, tudo bem, eu fazia para passar, meus pais achavam importante, mas não achava muito interessante. E aí, nesse momento da faculdade em diante, eu comecei a querer mergulhar mais nesse ambiente. Comecei a... Não, calma. Acho que tem alguma coisa aqui que é muito preciosa, que é de que novas formas, novas assim, entre aspas, porque isso vem já de muito tempo, de séculos atrás, mas de que novas formas, para mim, era possível desenvolver meu percurso de aprendizado, conservando a minha liberdade, conservando a minha autonomia, a minha vontade de traçar o meu próprio caminho, porque isso sempre foi muito importante para mim em todas as esferas da minha vida. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, em 2013, 2014, foi quando eu me mudei de carreira, mudei de vida e tal, me deu coragem, na verdade, para eu mergulhar nesse caminho de cabeça. E aí eu fiz um processo de financiamento coletivo, isso foi em 2014, mais ou menos, e aí nesse processo eu consegui recursos, consegui um monte de gente me apoiando, fiquei super feliz com isso, para eu conseguir realmente mergulhar e escrever a respeito e pesquisar sobre esse novo campo, porque eu percebi que era um universo de coisas, né? Não tinha nem só uma, duas, três pessoas falando sobre isso, tinha muitas pessoas em muitos países diferentes. Eu comecei a investigar esse campo mais a fundo e fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio fazendo isso. Esse percurso eu nomeei, junto com outras pessoas que já estavam usando esse nome, como doutorado informal. Então eu estava fazendo uma espécie de doutorado, né, no sentido de uma pesquisa profunda, sistemática, rigorosa, mas ao mesmo tempo informal, então fora da academia, fora dos meios tradicionais, das instituições tradicionais. E isso me possibilitava criar o meu próprio método de pesquisa. E eu dialogava com o método científico, eu dialogava com outras matrizes de conhecimento, e eu consegui criar uma coisa ali que me serviu de uma maneira muito autêntica. E aí eu criei isso e durante esse tempo fiquei pesquisando, investigando, fui viajar para conhecer projetos inovadores, fui conversar, fiz entrevistas, igual a gente está fazendo aqui com um monte de gente, li pra caramba, escrevi cartas para as pessoas que fazia parte do meu método e algumas dessas cartas eu recebi respostas também. Foi um processo super transformador para mim e que gerou 2 livros que eu publiquei abertamente em 2015 e 2016. Foi nessa época, mais ou menos, 2016, que eu conheci como conceito mesmo a aprendizagem autodirigida, que eu olhei para essa palavra. E aí, desde então, isso virou a base do meu trabalho. E hoje eu vejo que o mais importante, como eu falei, que a gente precisa colocar no centro das discussões sobre educação, seja em escola, seja em universidade, seja na empresa, na comunidade, enfim, é como que a gente resgata essa capacidade da pessoa de controlar, de dirigir o próprio processo educacional. E ela vai buscando os recursos, as oportunidades, recebendo apoio para que isso aconteça, que foi justamente o que eu fiz. Então eu me coloquei como cobaia nesse próprio processo, senti na pele, o que é, por um lado, muito gostoso, por outro lado, muito doído às vezes. É o preço da liberdade, né? Muitas vezes você não sabe muito bem para onde ir, você fica perdido, você fica confuso, mas ao mesmo tempo é isso que possibilita que você crie um caminho original, um caminho realmente autêntico. Primeiro que o quanto que esse processo que você fez também serviu de validação para outros processos, né? Então eu já te contei que quando eu conheci o seu trabalho, eu estava exatamente fazendo isso, estava voltando de uma viagem que eu tinha feito, de investigação, de entrevistas, de um monte de coisa.
E quando eu li um post assim, seu no Medium, eu falei assim, gente, por que eu não conhecia esse negócio antes? Porque eu tô fazendo isso. Só que eu recebi quase que uma validação do que eu estava fazendo. Porque para mim, pelo menos, no processo teve muita dúvida. Será que eu estou fazendo errado? Porque eu larguei meu emprego, né, para fazer esse processo de investigação. Será que eu estou à toa? Será que eu não deveria estar trabalhando, ganhando dinheiro? E aí você olha para o lado, você vê as pessoas seguindo um caminho tradicional, e aí você acha que é o certo. Você fala assim, gente, eu estou errada. Quais foram as dificuldades? Acho que você podia contar um pouquinho de como que você se sentiu ao longo do seu processo. E ao mesmo tempo, chegando, né, quando tudo passa e você olha para trás, e a gente fala, nossa, isso foi muito válido. Inclusive os erros, inclusive os tropeços, né? E pelo menos fui eu que escolhi. Você tendo escolhido já é meio caminho andado, porque você olha para todo o caminho com um olhar, inclusive para as dores, né, com um olhar de congruência mesmo, né? Mesmo os arrependimentos que eventualmente você tenha, você fala, pô, eu aprendi alguma coisa com isso. Eu me senti muito solitário em muitos momentos, porque é um tema que, da maneira como eu estava encarando ele, e é ainda a forma que eu escolho encarar, a gente estava até conversando sobre isso, né, preparando para essa entrevista. Para mim, a aprendizagem é um fenômeno humano. Eu não acho tão útil a gente ficar colocando caixinhas, né, para dividir o aprendizado infantil, que é assim, assim, assado, tem que ser assim, tem que fazer assim. O aprendizado adolescente, o aprendizado do adulto. Tem alguns princípios, e o doutorado informal conversa muito com isso, que são universais para compreender o aprendizado humano. São mais semelhanças do que diferenças. Então, esse olhar que eu estava tendo, que eu tenho para o processo, ele, de certo modo, me isolou um pouco, porque eu olhava para a cena da educação no Brasil e no mundo, de certo modo, e eu via a galerinha da andragogia, eu via a galerinha da educação infantil, eu via muitos silos, né, muito isolamento, assim. Vamos conversar, cara, vamos entender a frase do Milton Santos lá, a gente precisa começar a olhar mais para o que une em vez daquilo que separa. Isso vai fazer com que a gente se conecte. Então eu sempre vi dessa forma. E aí, em muitos momentos, eu me senti solitário nesse processo, pensando, quem são meus pares aqui? Quem são as pessoas com as quais eu quero, e eu sinto uma afinidade e uma profundidade para eu trocar sobre esse assunto num nível que faça sentido para mim, que não seja raso. E aí, para encontrar essas pessoas, foi muito difícil. Assim, hoje é um outro cenário. Hoje tem o MOL, tem o Conrado, tem você, tem muita gente que eu consigo encontrar ressonância para conversar sobre isso e para aprofundar esse diálogo. Mas por muito tempo a solidão foi um sentimento ruim para mim, e que eu resolvi, de certo modo, com o aspecto de comunidade, que a gente vai falar em breve aqui. Para mim, a comunidade ela é um aspecto central da aprendizagem autodirigida. Tem muita gente que acha que o aprendizado autodirigido é igual o autodidata, né? Que é aprender sozinho. O que você está falando, então, é aprender sozinho. Não é bem isso. Você pode até aprender sem recorrer a uma pessoa em carne e osso. O aprendizado autodirigido, conteúdo, você vai lá no YouTube, você vai ler um livro, você vai fuçar no Google, enfim, tem um monte de jeito. Mas você também recorre a pessoas para aprender. Isso é uma parte muito importante do processo. Então, o aprendizado social, ele é uma parte indissociável da autodireção. E aí eu ficava nessas, né? Poxa, mas quem são as pessoas? Quem são as pessoas? E quando eu comecei a criar comunidades, grupos, porque não tinha muito, então eu falei, eu vou criar os meus. Vou criar os meus lugares, né? E eu sempre fiz isso, desde muito pequeno, eu não me encaixava direito nas panelinhas, e eu falava, vou criar as minhas panelinhas, né? E eu comecei a fazer isso nesse momento, né? No início do doutorado informal, no início da escrita dos livros, fui conhecendo muita gente, porque a atividade de pesquisa, quer seja formal ou informal, ela é uma grande desculpa para você também conhecer gente, se conectar, porque você é um entrevistador, você é um pesquisador, então você está com aquele olhar de curiosidade, de
de encantamento, de descoberta. Isso é ótimo para você conhecer e se conectar com as pessoas. E aí eu fui fazendo isso. Como eu falei, fiz muitas entrevistas, muitos contatos, conheci muitos projetos. Eu fui entendendo, falei, então tem uma galera que está pensando isso, tem uma galera que está querendo avançar esse campo de conhecimento dessa maneira também. E aí foi super importante ter criado essas comunidades, encontrado algumas outras que são pontos de ressonância, né? Além da questão da solidão, teve muitos momentos de dificuldades financeiras mesmo, porque eu queria dedicar boa parte do meu tempo para fazer o doutorado informal, para fazer a pesquisa e tudo mais, porque é óbvio, né? Eu sabia que quanto mais tempo eu dedicasse para isso de qualidade, melhor seria o resultado final. Eu não queria fazer uma coisa rasa, sempre quis fazer algo consistente. E, ao mesmo tempo, se eu dava muito do meu tempo para isso, sobrava menos tempo para fazer atividades que me remuneravam. O valor do financiamento coletivo não era alto, captei 15 mil, 16 mil reais. Em muitos momentos eu sacava um pouquinho desse dinheiro para eu conseguir pagar minhas contas do mês. Então eu fiquei fazendo essa gestão financeira meio improvisada durante muito tempo, vários anos, na verdade, até eu conseguir atingir um patamar de reconhecimento do trabalho e de pessoas que estavam requisitando este trabalho que eu estava desenvolvendo de aprendizagem autodirigida e que me pagavam por isso. Isso demorou bastante tempo. Acho que são várias as questões que podem aparecer num processo como esse, vai variar de pessoa para pessoa, solidão e como que você blinda o seu tempo para fazer um processo com a qualidade que você quer fazer, acho que são duas questões bem importantes, assim. Talvez alguém esteja ouvindo, esteja pensando assim, não, mas o que é tão diferente disso do que é atualmente, né? Então, acho que seria legal você contar um pouquinho como é que é a lógica predominante de aprendizagem nas escolas, nas empresas, e como que isso se difere do que você está falando, né? E por que é tão importante, inclusive, marcar essa diferenciação? Tem um autor que é central nessa conversa, dentre outros, que é o Ivan Illich, que é um cara que escreveu sobre o que ele propõe ser a desescolarização da sociedade. Quando ele diz isso, desescolarizar, desescola, ele não quer dizer combater as escolas e as escolas serem destruídas e a gente não tem mais escola. Não é isso. Ele está propondo, primeiro ele faz uma elaboração sobre quais são as influências desse modelo escolarizado de educação que vem dos séculos 17, 18, primeiro com a igreja, depois com a industrialização, os barões da indústria, os capitalistas precisando de mão de obra minimamente qualificada para operar a máquina, então tem que alfabetizar, mas não muito, porque se alfabetizar muito, se eles ficarem muito críticos, eles vão questionar o sistema. A igreja querendo que as pessoas se tornassem devotas daquela doutrina religiosa. Então, de um lado e de outro, a escolarização surge como um processo de controle social. Não só, mas, sobretudo, de controle das massas. Nesse processo, o Ivan Illich vai dizer que a gente tem aí umas influências, né, umas certas lógicas, umas certas engrenagens que vão povoando o nosso imaginário, povoando como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, como a gente faz as nossas coisas, como a sociedade se estrutura. Então, a escolarização, nesse sentido, como modelo dominante de pensamento, é uma das engrenagens centrais do sistema, do status quo que a gente vive hoje, que a gente concorda que não está nada bom, né? Nesse processo, tem uma série de crenças que a gente vai sendo alimentado, são introjeções, né? Introjetar significa o ambiente, como se fosse uma seringa, né? Vai introjetando na gente algumas formas de pensar, sentir e agir. Eu escrevi um livro no ano passado, que chama Crenças Escolarizantes, que mapeia 96 crenças. Então, assim, não é uma, nem duas, nem três coisas. Não é a escola o prédio, não é a escola a instituição. É o jeito de pensar e os comportamentos que são provocados pelo modelo escolarizado. Então, por exemplo, eu preciso esperar
sempre o ensinamento para eu conseguir aprender qualquer coisa. Como a gente vai, né, na lógica, eu chamo de heterodirigida, tradicional, a gente fica lá anos e anos e anos, sentado numa sala de aula, passivos, quase imóveis, esperando o professor apresentar para nós a verdade, que a gente sabe que não é bem assim, né? Aquilo ali é uma versão da verdade. Né? Tem um professor de história até hoje aí, no Brasil, que repete e reproduz que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Então, tudo aquilo são versões da realidade, só que são apresentadas para aqueles alunos, pessoas ali, como a realidade. Essa já é uma crença. E você fica esperando, como você fica nesse processo passivo durante muito tempo, você se acostuma a esperar. Então, se você detecta uma demanda de aprendizado sua, alguma coisa que importa para você, que pode ser um problema que você quer resolver na sua vida, alguma coisa que você quer se aprimorar como uma habilidade, uma curiosidade que você tem sobre um tema, um propósito que você identificou, poxa, eu acredito que isso é necessário mudar, seja em mim, seja na minha comunidade, seja no planeta, causas. Não importa qual seja o gatilho para o processo, mas se você se acostumou muito tempo a ficar esperando o ensinamento, vai ser muito difícil você se mover, como a gente estava falando, você aprender com as próprias pernas. Então esse é um padrão, talvez acho que é um dos padrões mais centrais, a espera passiva pelo ensinamento. Mas tem outros também, por exemplo, a gente começa a acreditar, porque a escola ranqueia e avalia numericamente, avalia com uma régua linear, que existem as pessoas que são muito inteligentes, geniais, tem as pessoas que são medianas, tem as pessoas que são burras, né, abaixo da média. Isso, hoje em dia, a própria ciência já desmantelou esse pensamento. A gente tem diferentes tipos de inteligência. A gente tem diferentes formas, infinitas formas, pelas quais cada pessoa pode se tornar excelente em alguma coisa diferente. Né? As pessoas têm seus talentos, as pessoas têm seus interesses, seus sonhos. Aprendendo a se esforçar para isso, elas vão conseguir se desenvolver e contribuir com a sociedade, cada uma à sua maneira. Só que a escola espera que todos se comportem da mesma forma. Então, a avaliação da matéria tal é exatamente a mesma para todos. É tudo massificado, padronizado, pasteurizado. E isso vai gerando essa crença na gente. Poxa, então, se a expectativa é que a gente sempre seja avaliado da mesma forma, não importa quais são os meus talentos, os meus sonhos, os meus medos, a minha biografia, então, o fulano é mais inteligente que eu. Eu sou meio... Criatividade, eu não tenho muito isso, mas fulano lá que é designer, que é artista, que é músico, ele é o criativo, eu não. Então você vai gerando essa mentalidade fixa de que as pessoas elas são determinada coisa, elas têm determinados atributos. E isso contrasta com, nesse debate do desenvolvimento humano, com uma mentalidade de crescimento, que é a crença de que se você se esforçar, se você se dedicar, você consegue atingir um nível de excelência, ou ao menos um nível adequado para aquilo que você quer desempenhar. Né? Se você acredita que a inteligência é dada a priori, para que eu vou me esforçar se eu já acho que eu não consigo aprender matemática, se eu já acho que eu não consigo aprender tal coisa? Então esse é um outro exemplo. Tem vários, né? Não vou... Tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas essa é a questão. A gente vai sendo colonizado por essas maneiras escolarizadas de ver o mundo e de ver a gente mesmo. Pequenininho lá e querendo aprender com as coisas que me interessavam na internet, nos fóruns e na escola era mais do mesmo. Por muito tempo essas crenças também, e até hoje, me colonizam. Costumo dizer que o aprendizado autodirigido, o aprendiz autodirigido, é um eterno tornar-se. Você nunca está pronto nessa missão. Especialmente com esse modelo que nos distorceu, que nos encaixotou e que a gente precisa aprender a se desencaixotar com o tempo. Isso é trabalho de uma vida inteira, né? A gente manipular essas crenças.
E nesse processo que eu vivi, para mim o doutorado informal, especialmente, né, que foi mais ou menos uns 3 anos que eu fiquei realmente dedicado a essa pesquisa profunda, foi um processo muito forte da minha desescolarização pessoal, né, onde eu aprendi, eu sou capaz de fazer uma pesquisa profunda sem ter que me sujeitar ao método, à filosofia, ao jeito de fazer de uma certa instituição, que no caso era o meio acadêmico, a universidade, enfim. Tá, eu posso fazer isso e isso vai ser útil para a sociedade, isso vai ser uma nova forma de pensar, ou uma forma atualizada de pensar que pode retroalimentar as pessoas, eu posso inclusive ganhar minha vida com isso. Para mim foi um aprendizado sobre a minha própria capacidade e um resgate da minha autenticidade nesse processo. Essa parte específica, quando você fala, né, de que a inteligência, né, as habilidades das pessoas, eu gosto daquela palavra chique que você usa, né, que é idiosincrática, né, que cada pessoa tem seu modo único de aprender a fazer as coisas. E muitas vezes a gente coloca as pessoas como se tivesse só uma forma, e aí, ao fazer isso, a gente acaba reduzindo o que é ser inteligente, o que é ser sábio. Aí eu só fico com receio quando você fala de que se eu já sei que o único jeito de fazer as coisas é esse, então eu não vou me esforçar para fazer. Então, e porque o se esforçar pode levar a um lugar de, então você se esforça, que você vai chegar lá, aquela crença meio meritocrática, sendo que eu sei que não é isso que você está trazendo, né? No sentido de se esforçar também se você desejar, se você quiser, se fizer sentido para você. Eu acho que é bem bom você pontuar isso, porque eu não acredito em meritocracia e, embora não seja aqui o foco da nossa conversa, porque é uma conversa para mais de metro também, eu entendo que tem uma relação aí que é preciso a gente explicitar e cuidar. Quando eu digo que dentro do pressuposto, né, do paradigma da aprendizagem autodirigida, as pessoas tendem a acreditar no poder do seu próprio esforço, mais do que os seus pares que não vão fazer isso, que não estão na autodireção, eu quero dizer o seguinte, tem uma palavrinha aí importante, que é motivação intrínseca. Motivação intrínseca é quando você tem vontade de fazer uma coisa que vem de dentro para fora, não é porque você está correndo atrás da cenourinha, eu quero ser promovido, eu quero o diploma, eu quero... Não, você quer porque aquilo faz sentido, porque às vezes você obtém prazer na experiência de se fazer aquilo, porque você tem tesão de aprender, porque você está curioso, porque aquilo te move de dentro para fora. Dentro do processo do aprendizado autodirigido, a motivação intrínseca é um fator-chave. Ela é a que vai mais ser capaz de te movimentar em direção àquilo que você deseja e entende que é importante aprender. Então, ela estando presente, você se esforça e às vezes você nem percebe. É um fluxo, é um estado de fluxo que você consegue alcançar muitas vezes. É aquela sensação de você estar tão curioso com o negócio que você entra lá no Google, aí você vai de um site para o outro, de outro, não sei, quando você vê, você tem 10 abas abertas, você passou 3 horas lendo, assistindo vídeo, aí você esqueceu de comer, esqueceu de dormir. Isso é o aprendizado motivado por uma motivação intrínseca, quando você atinge esse estado de fluxo. Nesse processo, você se esforçou pra caramba, mas você nem se deu conta disso. Então, eu não sei nem se é a melhor palavra, talvez não seja. Mas você se dedicou. Dedicação talvez seja mais adequado, né? E você vai fazendo isso, quando você aprende pela motivação intrínseca, você atinge o seu máximo potencial. Isso está muito bem documentado, né? Se a gente podemos falar disso talvez em outro momento, mas se você olha para as biografias de pessoas que a gente considera notáveis, grandes cientistas, grandes pintores, seres que a sociedade coloca lá no panteão da inteligência, um dos padrões que aparece na biografia dessas pessoas é que elas aprenderam a aprender a partir da sua motivação intrínseca. Algumas delas eram até obcecadas por descobrir coisas novas dentro do campo delas. Então essa sensação é que eu estou me referindo aqui. É óbvio que numa sociedade desigual como a nossa, em muitos sentidos diferentes, as pessoas vão ter condições de exercer o seu aprendizado, elas vão largar de lugares muito desiguais.
E isso é um problema, isso é uma coisa que a gente precisa lutar e entender de como que a gente desfaz essas desigualdades estruturais. Porque o aprendizado autodirigido, ele depende da dedicação da pessoa, ele ativa a dedicação da pessoa, mas ele também tem a ver com as oportunidades que você vai conseguir ou não alcançar. As pessoas que você conhece, os ambientes que você transita, como as pessoas te percebem, isso tem a ver com níveis diferentes de privilégio, racial, de gênero, financeiro, econômico, etc. Então, aqui é muito claro que a aprendizagem autodirigida, como tudo na nossa sociedade, também é atravessada pelas desigualdades e pelos privilégios. Né? Não vai ser a mesma coisa para cada um. Alguns vão largar muito na frente. Eu entendo que é um processo capaz de despertar a máxima dedicação de cada um, porque você vai estar trabalhando, você vai estar se dedicando naquilo que realmente importa para você. Eu fico pensando que a motivação intrínseca ela está necessariamente conectada, em alguma medida, com a autodireção, né? Porque se eu te digo o caminho que você deve seguir, eu já estou, nesse primeiro momento, te trazendo, né, minando a sua motivação intrínseca, né? A não ser que eu aceite deliberadamente o seu convite para você me instruir ou me conduzir. Isso é um olhar que eu tenho para o aprendizado autodirigido que até se difere de alguns outros autores. Acho que é uma diferença saudável, assim, mas eu gosto de pensar que aceitar ser conduzido, que nem uma dança, né? Às vezes você conduz, às vezes você é conduzido, faz parte da autodireção, faz parte de você controlar o processo. Por exemplo, né, eu escrevi sobre isso no A2, que é o curso que eu lancei no ano passado. Eu lembro quando eu fazia aula de yoga. Aula de yoga não tem coisa mais heterodirigida, controlada por um agente externo, do que a aula de yoga. Você está literalmente copiando as posturas do professor. Ele está ditando o que você está fazendo. Seria isso autodirigido? Na minha concepção de autodireção, no contexto onde eu estava fazendo aquilo ali, era autodirigido, porque eu busquei aquilo. Então, a instrução, quando você busca, quando você consente, consentimento é uma palavra fundamental aí. Então, é autodirigido, então é saudável essa relação. E aí eu comento também no curso que, se em algum momento a minha professora, que é uma pessoa super legal, mas se hipoteticamente, em algum momento naquela aula de yoga, ela cruzasse uma linha do meu consentimento, por exemplo, se ela me ridicularizasse porque eu estava fazendo uma postura errada, se ela começasse a ser grosseira, qualquer coisa que saísse da minha zona de consentimento naquela situação, aí a gente precisaria rever os nossos acordos. Ou eu iria conversar com ela, entender o que dá para mudar, ou eu iria talvez sair da aula e buscar um outro instrutor de yoga. Então, o consentimento, eu aceitar ser conduzido naquela dança, né, naquela atividade, funciona até o momento que não, né? Então, é você estar sempre, na autodireção, isso é muito importante, é você estar sempre consciente de que, se você está aceitando um convite, você pode sempre renegociar esses limites. Você pode sempre sair dessa atividade, recusar o convite sem precisar ficar se justificando, precisar ficar pisando em ovos por causa de... Porque, no fundo, é sobre você. É sobre o que você considera importante para o seu aprendizado. Então, meu olhar hoje tem essa característica. Eu entendo que, se você incorpora os convites e pode aceitar ser conduzido nessa dança com consentimento, você amplia as suas oportunidades de aprender. Eventualmente, você vai querer descobrir por você mesmo. Você não vai querer ninguém te conduzindo. Eventualmente você vai aceitar alguns desses convites e isso se complementa. Então, muito legal que você trouxe essa coisa do convite e associou isso ao consentimento, que eu acho que é uma palavra que está começando a ganhar mais repercussão agora com o movimento feminista, mas é uma coisa que a gente vê muito pouco, né? O consentimento. Então, como que você vê essa lógica aplicada a todo esse processo de escolarização? A grande verdade é que as relações educacionais heterodirigidas no sistema escolarizado não existe consentimento. Não existe.
E isso é grande parte do problema. Nesse ponto é que eu vejo que a gente precisa mesmo de uma revolução, não de uma reforma. A revolução passa por essa premissa de que, no fundo, tudo é convite, na vida mesmo, não é nem só no aprendizado. Para você levar uma vida autodirigida, para você conseguir ser protagonista na sua história, para você conseguir não somente tolerar a vida que te apresentaram, mas você conseguir criar uma vida que faça sentido para você, você precisa entender que tudo na vida, todas as suas relações, todas as suas situações, todas as oportunidades são convites que estão sendo feitos. Na educação convencional, quase tudo é imposto, quase tudo é obrigatório, quase tudo é compulsório. Esse é o grande problema, eu acho, que a gente precisa enfrentar e migrando para relações de consentimento, relações de escolha, relações de agência, né? Você se implicando nas decisões que te dizem respeito, podendo recusar muitas coisas, eu acho que aí a gente vai começar a fazer essa revolução que a gente precisa e que não dá mais para esperar. Muito legal que você trouxe essa coisa do convite, do consentimento, e me remeteu àquela frase do Roberto Freire, que a gente gosta muito, né, do estupro mental quando não há um convite. Essa frase do Roberto Freire é genial, e ele diz que é bem isso, né, que se você ensina alguma coisa para alguém que não fez a pergunta antes, você está cometendo um estupro cultural, ou um estupro mental. E esse é o sistema que a gente vive hoje na educação convencional. Não se pergunta para as crianças se elas estão interessadas, nem para os adultos, muitas vezes, nas organizações, nos cursos, treinamentos. E esse é o problema que a gente precisa, talvez seja o problema número 0 que a gente precisa enfrentar para a gente conseguir ter essa revolução na educação. Eu só vou conseguir aprender a aprender e malhar essa musculatura se eu conseguir tomar as minhas próprias decisões e me dirigir para onde eu acho que faz sentido. Se isso não está colocado, a gente só vai conseguir ter mais do mesmo, né? E reformas e professores e facilitadores fazendo coisas divertidinhas, mas que na verdade você tolera porque você não se sente com liberdade suficiente para questionar ou para evadir esse sistema e fazer outra coisa. Bom, então a gente falou um pouquinho, né, sobre como é que a gente está aí nesse enrosco de como que a cultura, as crenças influenciam a forma como a gente aprende e como que isso nos limita e como que isso é inclusive um ato de violência e que a gente precisa de uma revolução, mas por onde começar? Essa é a grande questão. Primeiro a gente precisa pensar que essa narrativa da revolução é possível, que a utopia é viável. Mas a partir disso, eu acho que a gente tem já meios muito concretos para entender o que dá para fazer, tanto numa perspectiva individual quanto numa perspectiva sistêmica. E é isso que a gente vai falar no episódio 2, porque a gente vai entrar nele, né, mais nas entranhas do que significa a aprendizagem autodirigida e de maneiras práticas que a gente consegue fazer isso, seja você para você mesmo como indivíduo, seja para você também apoiar o aprendizado autodirigido de outras pessoas. Muito bom, obrigado, gente. Vamos tomar uma aguinha. Eu preciso tirar essa blusa que tá calma.